Bom, pessoal, vamos falar hoje sobre espelhos e lentes. Essa aula vai ser dividida em algumas partes, porque senão ela vai ficar muito grande. Vamos começar aí com espelhos. Primeiro, o que são espelhos? Espelhos são superfícies polidas que refletem a luz. Nós já estudamos um pouquinho sobre reflexão luminosa, então vocês entendem os princípios de reflexão luminosa. Alguns exemplos de espelhos que a gente tem no dia a dia, né? Uma colher de metal bem polida pode ser considerado um espelho. O espelho retrovisor de um carro, ou então os espéculos, que são aqueles espelhinhos que os dentistas usam para olhar o nosso dente. Aqui estão algumas imagens com esses exemplos. E um espelho tradicional aqui em cima, né? Tranquilo? Antes de falar de espelhos propriamente dito, a gente pode falar de reflexão luminosa. O que é reflexão luminosa? Vamos imaginar que esse desenho que eu fiz aqui é uma superfície que não é plana. Tá vendo? Ela tem essas ondinhas aqui, ó. A reflexão nessas superfícies não planas é chamada de reflexão difusa. Por quê? Pelo seguinte, imagine uma lanterna. A lanterna emite uma luz, né? A gente pode considerar que os raios de luz dessa lanterna são paralelos. Quando esses raios são refletidos, como a superfície não é plana, cada raio vai ser refletido para um lado. Então é uma reflexão meio louca. Então é uma reflexão que a gente chama de difusa. A gente não trabalha muito em atividades de física. A que nós trabalhamos mais é a chamada reflexão regular, que é quando a superfície é plana e refletora, obviamente. A mesma lanterna, os mesmos raios incidindo, aí eles vão refletir com uma certa ordem. E aí, que ordem que é essa, né? Vamos pegar a reflexão regular. Está aqui a nossa lanterna e o nosso espelho. Ao emitir um raio luminoso, esse raio ele vai ser refletido, né? Obviamente. Mas antes de saber como que vai ser a reflexão desse raio, vamos olhar aqui primeiro. A gente tem esse raio aqui sendo incidido. Primeiro a gente tem que desenhar uma reta que a gente chama de reta normal. Essa reta ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície. A gente utiliza muito na física. Vocês já a conhecem, né? E vamos medir aqui, hipoteticamente, um ângulo entre o raio emitido e a reta normal. Vamos chamar esse ângulo de θ. Quando a superfície ela é uma superfície regular, uma superfície plana, o raio refletido ele vai ser refletido com o mesmo ângulo em relação à normal. Esse mesmo ângulo θ. Então ele seria um raio mais ou menos assim. Tranquilo? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Lembrando que essa retinha aqui chama reta normal. Tranquilo? Isso é só a parte introdutória. A gente ainda não está falando necessariamente de espelhos. Agora sim, ó, nós vamos falar de espelho plano. Nós vamos estudar 3 tipos de espelhos. O espelho plano, o côncavo e o convexo. Vamos começar pelo plano. Imaginemos aqui que a gente tem uma fontezinha luminosa, ó. Ela emite raios em várias direções, em todas as direções, tranquilo? E vamos supor que eu coloquei um espelho próximo a essa fonte luminosa. Obviamente, esses raios aqui, ó, eles não vão ser refletidos pelo espelho, né? Porque eles não estão apontando para o espelho. Vamos pegar 2 raios aqui que estão apontando para o espelho, como exemplo. Esse raio que está incidindo perpendicular ao espelho, esse raio vai ser incidido e, obviamente, vai ser o quê? Refletido. E como que ele vai ser refletido? Ele vai ser refletido na mesma direção que ele foi incidido, porém em sentido contrário, né? Porque o ângulo de incidência desse raio luminoso é de 90 graus em relação ao espelho. Quando a gente pega esse raio aqui,
ele já não vai voltar, ele não vai vir aqui e voltar na mesma direção. Por quê? Porque ele está fazendo um ângulo aqui com o espelho, que não é 90 graus. Esse raio, na verdade, ele vai ser refletido mais ou menos assim. Para a gente saber exatamente como ele deveria ser refletido, a gente tinha que desenhar a reta normal, mas não é esse o caso. Qual que é a questão aqui? A questão é a seguinte: a gente vai prolongar esses raios incididos aqui, ó. Esse raio aqui todo, até chegar no espelho, eu vou prolongar ele aqui para trás do espelho. A mesma coisa eu vou fazer com esse raio que foi refletido aqui. Então a gente está prolongando os raios refletidos. A imagem vai ser formada pelo encontro dos raios refletidos, pelo prolongamento desses raios refletidos. Se eu tenho uma distância D aqui, ó, a imagem vai aparecer aqui, com a mesma distância em relação ao espelho do objeto. Então, ó, incidi um raio, ele foi refletido. Eu vou e prolongo esse raio refletido para cá. Incidi outro raio aqui, ó, ele foi refletido. Prolongo novamente o raio refletido. O encontro desses raios refletidos me dá a imagem. É importante salientar que a distância do objeto em relação ao espelho vai ser igual à distância da imagem aqui em relação ao espelho. Tranquilo? Então vamos para frente. As características dessa imagem. Quais são as características dessa imagem? Ela é do mesmo tamanho do objeto. Ela é direita. O que quer dizer direita? É que ela não é invertida. E ela é virtual. Essa palavra virtual é importante. Nós temos dois tipos de imagem projetada no espelho. A imagem do tipo virtual e a imagem do tipo real. No espelho, a imagem virtual é aquela que aparece atrás do espelho, que dá a ideia de profundidade. E a imagem real é a que aparece na frente. Então, como essa imagem apareceu atrás do espelho, a gente chama ela de virtual. Tranquilo? Seguindo. Então, espelhos planos é bem tranquilinho. Agora vamos passar para os espelhos esféricos. Por que eles têm esse nome, né? Imagina que você tem uma esfera espelhada por dentro e por fora. Igual essa esfera aqui. Aí você vai fazer um corte nessa esfera. Os espelhos esféricos eles são provenientes dos objetos que restaram desse corte. Imaginemos aqui a esfera vista de uma perspectiva diferente, né? Se eu conseguisse olhar para toda ela até por dentro. Toda esfera ela tem um raio, certo? Vamos deixar isso guardado aí que é importante. Quando a gente tem uma esfera espelhada do lado de dentro e do lado de fora, nós podemos ter como produto dois tipos de espelho. Um que é o chamado espelho côncavo, que é a parte refletora, a parte que você trabalha é a parte de dentro da esfera. Ou seja, é um macete interessante, né? Espelho côncavo. Você vai usar a parte que cava, né? Se aqui fosse uma colher, seria a parte que cava da colher. Côncavo. E o espelho convexo é quando você usa a parte de fora da esfera. Tranquilo?